Olá, ele é dedicado, talentoso e de bem com a vida. Natural de Novo Hamburgo, filho do seu Alcindo e da dona Elenita, gosta de viajar, de futebol e é um apaixonado por música. Foi na música que o marido da Silmara, pai do Gabriel e do Rafael, construiu sua carreira. Ele é DJ e dos bons. Hoje trabalha resgatando e reeditando as festas que fizeram história na nossa cidade, Vagão e Sauna. Teremos uma conversa de peso com Edmilson de Almeida Rosa, o DJ Calunga, né? Calunga, falar DJ. do Edmilson, as pessoas não Ninguém vai conhecem, saber quem né? Calunga, grande prazer te receber para essa conversa Prazer é de todo peso nosso. aí, né? Tu que está reeditando essa história viva da nossa cidade. Resgatando os melhores domingos da sauna. E são algumas gerações que fazem parte dessa história toda. Muitas, né? Como é que começou isso aí para ti? Tu filho de Novo Hamburgo? Eu sou filho de Novo Hamburgo, nascido aqui, criado aqui, e aí a gente teve a ideia, aí eu frequentava a época como a gente conversou, né? Boate Sauna, Vagão, e Atiradores, e outras casas, na realidade não eram casas, nós tínhamos clubes na época, né? E aí foi tomando gosto pela coisa, aí a gente virou DJ, aí depois veio os eventos sociais, aí a gente foi para outro segmento, que era mais o casamento, 15 anos, formaturas, né? E aí depois que a empresa que eu trabalhava, ela seguiu um outro caminho e a gente ficou freelance. Então a gente teve a ideia de também fazer mais um up, né? Um upgrade. Então a gente trabalha com a parte de formaturas, casamentos de 15 anos e quando não temos essas datas, não tem algum cliente para a gente trabalhar, a ideia é resgatar 80 e 90. E aí surgiu a ideia da sauna. Mas tu começou lá com 13 para 14 anos, 13 no com 14. Farroupilha da Rondônia. Na verdade é muito Dava engraçado. um jeito de te meter no meio da história. É bem né? engraçada a história, porque na verdade quando meu avô veio a falecer, aí a avó ela ficou um tempo sozinha, daí eu morava com a avó. Só que domingos a gente era vizinho do clube atlético Farroupilha no bairro Rondônia. E aos domingos à noite a boate era das 20 até 1 da manhã. E eu não conseguia dormir. Era tanta música, parecia que a boate estava dentro do quarto. E aí a gente ficava sentado na cama e tal, e cara, era muito legal. Foi uma época assim, uma passagem muito legal na minha vida, né? Então eu fui aprendendo, e aí eu tomei gosto pela coisa. Botei na cabeça que eu queria ser um DJ. Na época eu já era um disc jockey, né? Uhum. E aí eu comecei a frequentar o clube, eu jogava nas categorias de base do clube. E aí durante a tarde, nos domingos, eu ia lá olhar, ficava admirado eles montando aquelas estruturas. E aí eu peguei amizade pelo DJ da época lá, que era o DJ Adair lá. E aí eu comecei a dizer, cara, vem aqui à noite, senta aqui do meu lado e vem ver como é que funcionava. Na época hoje não existe essa coisa, não tínhamos aquela coisa de internet, não tinha CD, na época era vinil, e aí depois, com o tempo, veio o MD, né? Então na época era só vinil, então a gente foi pegando gosto pela coisa, e aí depois surgiram outras casas, na época outros clubes, que foi o Atiradores, o Esperança, o antigo Sociedade de Esperança, que era muito bom também, Sociedade Ginástica de Hamburgo Velho, o Oswaldo Cruz, o Flamengo. Então, assim, a gente fala até para hoje para o meu filho, aquela geração foi muito rica. Novo Hamburgo era muito rico de clubes, né? Naquela época a gente tinha a Boate Sauna, nós tínhamos a Coqueluche no Atiradores. Pô, Coqueluche. Né? Eu acho que a maior saudade que eu tenho da minha vida, e eu acho que tu vai recordar também, que tu é também da terra, né? Nos domingos à tarde a gente fazia aquela concentração na frente do cinema Sayonara. Nossa Senhora. Aqui hoje ali é o MUC Locações. Então a galera comprava um tênis, uma bermuda, né, uma camiseta que tinha que ficar na frente do cinema. Sessão dupla às vezes tripla. E aí tinha as matinés ali, né? Falcão, campeão dos campeões, Alien, no oitavo passageiro. Nossa senhora, e aí Rock e Balboa. Lutador. E aí depois saía dali, daí a gente ia pra Coqueluche. E depois subia a Marsiga e ia embora.
Então, e aí depois, claro, daí veio os 16, veio os 17, e aí eu comecei a frequentar a parte do mais para cima. Fomos subir no morro, fomos indo para Sociedade Esperança. E lá, daí o pessoal também, a mesma equipe, só que fazia sábados lá. Fazia sábados e domingos. Lá, sábados aqui lá na ginástica de Hamburgo Velho e aos domingos no Esperança. Só que naquela época eu estava bem no futebol. Eu estava nas categorias de base, né? Eu jogava no Farroupilha e depois fui pro... Na época o amador o Esperança já era amador, juvenil, disputava estadual. Sim. Então eu tinha que fazer a opção. Muitas vezes eu fazia aquela loucura de, às vezes, ir para balada no sábado de noite e no domingo jogar futebol. Mas assim, foi uma fase muito boa, muito legal, assim, marcante, né? E aí depois veio os 18, 19, daí me apresentaram uma empresa de segmento social, né? Mas ali tu já discotecava a tua boate? Já ajudava a montar, e aí eu pedi. Como é que montava a playlist naquela época? Não tinha, só tu tinha que cuidar para não queimar o... Mil discos ao teu redor? Tinha vários, tinha caixas de supermercados, que a gente fala, né? Essas caixas de supermercados cheias de discos de vinil. Como tinha os DJs, vamos supor... E ele tinha uma organização, assim? Tinha uma caixa top e uma caixa que era os filés, um exemplo. E só que tinha o DJ de fundo, que era o DJ, na minha época ele foi Gerson Venitz, que hoje é um dos donos do Bonanza. Bonanza, né? O BNZ. O BNZ. E aí ele era o DJ locutor, ele era o top, que a empresa era dele e ele que administrava a boate, né, na época, a ginástica de Hamburgo Velho. Então ele só dizia, E era um dos maiores comunicadores de rádio também, nossa, né? e aquela época a ginástica de Hamburgo Velho botava 2, 3 mil pessoas no sábado à noite, acho que era uma das mais tops da região, na década de 90, né? E aí ele só dizia, tu quer começar a ser um DJ, só não queima a música do teu colega. Então a gente procurava ter a criatividade de tocar algumas músicas quando o pessoal abria a portaria. Tinha que conhecer o disco inteiro para saber aquela que eu tinha que carimpar. Durante a tarde terminava a montagem, eles iam para casa fazer, né, tomar o seu banho, descansar, sei lá e tal. E como eu não tinha, naquela época, não dirigia, não tinha essa estrutura que tem hoje, né? Eu levava já minha mochila de roupa e ficava no clube. Tá certo. Durante a tarde, o que eu fazia? Estava tudo pronto, eu ia escutar o vinil. E aí depois veio fita cassete, então eu gravava set. Daí aí já eu brincava. Montar o set. Já brincava e mostrava para ele. Isso que era legal. Foi um dos meus professores, assim. Teve a época o Silvano, que hoje é cozinheiro, mora na cidade de Voti, que eu acho que aqui na região foi um dos DJs que trouxe, descobriu o New Order. E aí ele era fã do New Order, de carteirinha. Daí a gente começou a pegar, eu curtia o New Order, o outro curtia o Erasure. Então a gente foi pegando né? Se tu foca em alguma coisa, tu tem que ir procurando saber, né, os atalhos. Então a gente foi aprendendo. E depois veio a Sociedade de Esperança aos domingos à noite. Aí eu já mais maduro, daí eu trabalhava segunda a sexta, aí aos finais de semana ia curtir o Esperança. Segunda de manhã eu chegava na Droga Rio, farmácia, que foi meu segundo trabalho. Eu comecei no Grupo Sinos. Eu era office boy no Grupo Sinos, frequentava o vagão, frequentava aos sábados o Expresso Bonde, frequentava aos domingos o Happy End, e na segunda-feira eu ia ser office boy do Grupo Sinos. O Happy End é outro que marcou a época na cidade, né? Aí depois aí já é outra geração, aí a gente já começa já com bares e clubes, né? O clube, na verdade, começou a ficar extinto e começou os bares e baladas, né? Casas noturnas. Que aí veio Happy End, veio Bonde, veio o próprio Underground, que foi... Acho que foi referência. Né? O Rio Grande do Sul, claro. Acho que o Under foi na década de 90, acho que foi a casa top, né? Alejandro Malo esteve aqui recuperando um pedaço dessa história e foi realmente um fenômeno, né? Nós tínhamos grandes locutores na época ali, o Bibo Nunes, né? O Chicão Tofani, eu acho que foram, né? São mitos. Pessoas, né, que levantaram a casa. Acho que foi eles que levaram, né? Então a gente foi pegando gosto pela coisa. E aí depois, claro, daí a gente teve que ter algumas. Aí eu dei uma parada, que eu casei, aí tive filho, meu primeiro filho, né?
E a gente teve que... Isso era um pedido da patroa? Foi, Sai dessa vida? Foi mais uma Porque isso opção. é um problema mesmo, né? O cara tá na noite, Eu- sofre todo tipo de ataque, Para né? quem está nos assistindo em casa hoje, eu acho que o conselho que eu daria hoje, com a experiência que a gente tem, primeiro, onde se ganha o pão não se come a carne. Então, eu acho que isso é uma regra básica. Isso tu tá lá para trabalhar. Mas a tem que gente ser... demora um pouquinho para entender essa lógica, né? Demora. No Mas começo, na nossa época não tinha... No começo é bonita a coisa, né? Hoje é mais... já tem o profissionalismo do DJ, já é mais profissional. Certo. Naquela época já não tinha tanto compromisso, já era mais oba-oba. Nós tínhamos muito... Hoje deu uma caída. Essa época de concursos, de Miss, isso, Miss aquilo, tinha a escolha da rainha da escola tal. Então o pessoal levava, o DJ já era mais, aí queria mais se aparecer e esquecia um pouco o lado profissional. Hoje a gente tem o DJ que é profissional, que ele tá ali para ganhar a grana, né? Era muito mais performático do que propriamente grande. Hoje é já mais o showbiz. Grande profissional, né? Não podemos falar de discotecagem da noite sem lembrar do Adão, né? O Adão começou a Facson junto com o Fredão e o o Cláudio, Batata. Com Batata. E depois tu foste trabalhar na Celson, né? E depois eu acho que nessa época do Adão tivemos o Jay Rubinho, que também foi meu colega. Tá aí eu não sei se tu te lembra, nós tínhamos na década de 90 quando lançou o sertanejo que o Leonardo estourou com o Zé de Camargo dos Santos, tínhamos o Talismã. O Talismã. Naquela época era. Eu acho que quem era o DJ do Talismã. O Rubinho foi um deles, né? Foi um deles. E aí eu acho que foi uma das casas assim que sertanejo que depois veio a Rádio Alegria, veio no embalo, né? É verdade. Então acho que naquela época ali teve outras referências também. Chegaste a trabalhar na rádio também, né? Trabalhamos na Rádio no grupo Total Comunicações, né? Aí a gente fez um ano de Rádio Laser, foi uma escola, eu acho que foi maravilhoso. Da meia-noite às 6 da manhã, em dias de chuva, aquele estúdio escuro, e tu tocar músicas assim pro pessoal na madrugada. E a gente... Tinha interatividade, Calum, né? Não, era só música. Eu só era operador de estúdio, né? E aí depois eu fui com o Gerson Vinícius, que era locutor na época, daí ele se desligou da Alegria e ele foi ser o locutor da 97.9. Aí lá eu conheci Nérico Munhoz, que trouxe o Sweet Love, que ele era meio que concorrente do Arlindo Sassi naquela época, imagina, há 20 anos atrás. Certo. Então nós fazíamos lá, a igrejinha tem acho que uma região muito boa, né? Morar em Florianópolis, eu acho. Aí o Nérico foi embora para Floripa e o Gerson ficou administrando lá. E eu fazia a rádio da meia-noite às 6, né? Segunda a segunda. Eu morei lá um ano, né? Eu tive que optar por morar lá. E aí nos domingos à noite, nos domingos à tarde, eu fazia um programa lá que a igrejinha, ela tem muita concentração de pessoas que tinha na praça ali. O pessoal ia tomar chimarrão e tinha o quiosque do Chapada em Igrejinha. Hoje ele não tem mais, que é no lado da Picadilly, bem no centro de Igrejinha. E ele escutava a rádio, ele era um dos patrocinadores da rádio. Então naquela tarde ali o pessoal com os rádios dos carros e da praça na 97.9. Bom, eu me sentia no auge, né, cara? Eu não via as pessoas, mas pelo telefone que não parava de tocar no estúdio, a gente sabia que a gente estava agradando, né? E depois, claro... Isso com certeza na pista é diferente. Tu já olha, tu enxerga o retorno das pessoas. Eu acho que daí, hoje, acho que daí chega na história Vagão. Por quê? Porque o Vagão... História do novo Vagão. No novo Vagão. Não é que nem vai contar essa história ali na frente. Eu tocava no Bonanza. A gente vai para um breve intervalo e a gente vai falar sobre Vagão e sobre retomada Boate Sauna. Isso logo depois desse nosso breve intervalo, hoje com o DJ Calunga.